Simplicidade não é miséria. Não se opõe diametralmente à riqueza. Viver com simplicidade é seguir o caminho tranquilo da moderação. Numa vida de equilíbrio entre extremos, jaz o segredo da felicidade interior. Os amantes verdadeiros, em paz consigo mesmos e com o mundo, aceitam alegremente seu destino e lamentam, com razão, o fardo dos reis. A felicidade é a condição natural e autêntica dos seres humanos. Poucos a encontram porque vivem em sua periferia, distanciam-se o mais possível do seu próprio centro interior. Quanto mais ricos e poderosos se tornam, mais vazios se sentem por dentro. Nos reis, o anseio de felicidade é quase sempre frustrado. Seu desejo natural de ter amigos é diariamente engolido pela maré dos que tentam explorá-los. Sua esperança de encontrar compreensão nos homens é submergida e esmigalhada pela onda dos que lhes disputam os favores. Quanto mais numerosos são os cortesãos, mais o rei se sente interiormente solitário. Por toda parte, as pessoas, em sua busca de felicidade, fora de si mesmas, descobrem ao fim que foram buscá-las numa cornucópia vazia e que estiveram sugando febrilmente as bordas de uma taça de cristal na qual nunca se despejou o vinho do regozijo. Ser feliz consiste em esforçar-se ao máximo para reduzir os desejos e necessidades, bem como em cultivar capacidade de atender a eles por vontade própria, sempre sorrindo interior e exteriormente, a despeito de quaisquer obstáculos. Todas as noites, permaneça silencioso e calmo por ao menos 10 minutos, mas, se possível, antes de recolher-se, e outra vez de manhã, ao despertar. Isso criará em você o hábito firme e inquebrantável da felicidade, que lhe permitirá enfrentar todas as situações difíceis da batalha do cotidiano. Munido dessa felicidade duradoura, saia para o mundo a fim de atender às exigências do dia a dia. Procure a bem-aventurança, mas em sua mente e menos na aquisição de objetos materiais. Seja tão feliz por dentro que nada de fora possa abalá-lo. Assim conseguirá passar sem as coisas a que se acostumou. Alegre-se sabendo que adquiriu o poder de não ser negativo. E saiba também que nunca mais cultivará a mentalidade materialista em detrimento da felicidade interior, mesmo se tornando um milionário. Há na América muita coisa que já desejei para o meu país empobrecido. Com o tempo, porém, percebi que os americanos não são tão felizes, na média quanto os camponeses da Índia, muitos dos quais só se podem permitir uma refeição por dia. A despeito da prosperidade material, o povo daqui não goza da mesma alegria interior. Os americanos estão saciados de prazeres sensuais. A felicidade foge deles pela simples razão de que buscam em toda parte, exceto em si mesmos. Muitas vezes a chamada felicidade não passa de um sofrimento disfarçado. Você talvez goste de comer muito, mas a consequência poderá ser uma indigestão aguda ou uma dor de estômago. A melhor maneira de assegurar a felicidade não é permitir que prazeres sensuais ou maus hábitos o controlem, mas refrear com firmeza uns e outros. Assim como não poderia matar a sua própria fome dando de comer a outra pessoa, não encontrará a felicidade satisfazendo as exigências constantes dos sentidos. O excesso de luxo, longe de gerar felicidade, afasta da mente. Não desperdice a maior parte do tempo procurando coisas que o façam feliz. Sinta-se sempre satisfeito,
tanto na luta pela prosperidade quanto depois de obtê-la. Você poderá ser o rei da felicidade numa cabana ou viver torturado pela desgraça num palácio. A felicidade é um fenômeno exclusivamente mental. Primeiro você deve implantá-la firmemente dentro de si mesmo e depois, com a infatigável resolução de ser sempre feliz, caminhar pelo mundo buscando saúde, prosperidade e sabedoria. Encontrará mais felicidade se procurar o sucesso com uma atitude jovial do que se tentar satisfazer o desejo de seu coração com uma mente sombria. Não importa qual desejo seja esse. É mais fácil gastar do que ganhar. É mais difícil economizar do que ganhar. A maioria das pessoas gasta mais do que ganha. O dinheiro extra vem pelo empréstimo ou pela compra com promessa de pagar no futuro. Você não precisa estar sempre à altura dos vizinhos. Tentar adquirir mais do que seu bolso comporta é viver em constante agonia mental. Gastar mais do que se tem é submeter-se à escravidão perpétua. Juntamente com a arte de ganhar dinheiro, convém aprender a de economizá-lo. Uma renda considerável não será para você um bem duradouro se só criar hábitos de luxo, sem nenhuma reserva. Pense por um instante. Caso fique doente de súbito, como sobreviverá sem seu salário se não tiver economias? Uma coisa é cultivar hábitos de luxo quando se tem apenas um pequeno ordenado. Não seria melhor viver com simplicidade e frugalidade, gozando da riqueza autêntica? Você deve usar 1/4 de seus ganhos para as despesas costumeiras, economizar 3/4 e assim ficar com a mente tranquila, sentindo-se em segurança para o futuro. Reserve o que ganhou honestamente, não o desperdice em jogos e nem o perca tentando enriquecer depressa. A felicidade pode ser obtida pelo exercício do autocontrole, pelo cultivo de modos simples de vida e pelos pensamentos elevados, gastando-se menos mesmo quando se ganha mais. Esforce-se para ganhar mais a fim de ajudar os semelhantes e ajudar-se a si mesmos. A alegria é uma flor delicada demais para desabrochar na atmosfera poluída da mente humana, que persegue a felicidade no dinheiro e nas posses. A alegria fenece também quando as pessoas a regam de maneira inadequada, impondo condições à felicidade e dizendo a si mesmas: não serei realmente feliz enquanto não comprar esse carro, ou a roupa, ou a casa, ou o pacote de férias na praia. Os materialistas, por mais desesperadamente que persigam a borboleta da felicidade, nunca a apanham. Ainda que tivessem tudo, não estariam satisfeitos, e a felicidade continuaria fugindo deles. Por outro lado, a felicidade brota de maneira espontânea no coração daqueles que são interiormente livres. Flui com naturalidade, a semelhança da fonte da montanha após as chuvas de abril. Nas mentes acostumadas a um modo de vida simples e que, por vontade própria, renunciaram ao tumulto das chamadas necessidades vãs, o castelo dos sonhos de um espírito conturbado. Quando desistimos da ambição mundana para procurar a paz dentro de nós mesmos, às vezes sentimos no começo uma certa nostalgia dos antigos hábitos. Acostumados aos negócios materiais, a simplicidade pode, de quando em quando, nos perturbar, como coisa seca e sem atrativos. Aos poucos, porém, se perseverarmos, criaremos o hábito do mundo interior e descobriremos uma felicidade bem maior
na suficiência espiritual. Começaremos a apreciar mais e mais profundamente o significado da verdadeira bem-aventurança. Do mesmo modo, podemos ter uma sensação passageira de perda após falhar em nossos negócios. Então a vida, a princípio, parecerá destituída da relva da esperança. Se, no entanto, após vaguear durante algum tempo por esse deserto, começarmos a encarar nossas circunstâncias corajosamente, concluiremos que a vida não mudou em sua essência e que os acontecimentos só foram definidos como fracasso por nossa imaginação. Evocaremos momentos felizes. Por exemplo, os deleites singelos da infância. De súbito compreenderemos que o contentamento íntimo é a única e exclusiva definição válida de sucesso. E de maneira igualmente maravilhosa, que o contentamento é a única coisa na vida que não podemos perder. Em qualquer caso, a secura da perda, do fracasso e do desapontamento aparentes pode ser levada a reverdecer como o deserto após uma chuva copiosa. Novas searas verdejantes de paz brotam de súbito nas sementes que buscam o repouso. Então a alma conhece uma felicidade mais preciosa que o maior sucesso assegurado pelos empreendimentos materiais. Se você, caro ouvinte, tiver de escorregar ou despencar na ladeira do sucesso, para se ver abandonado pela riqueza e prestígio e coagido a viver em humildes circunstâncias, não se lamente. Antes, acolha bem a nova aventura que a vida coloca em seu caminho. Se os sonhos forem mentirosos e o arruinarem, adapte-se corajosamente à nova situação. Na simplicidade você encontrará, embora talvez nunca tenha procurado ali, a doce bem-aventurança, porque seu coração sempre suspirou. A vida lhe dará mais do que você porventura haja sonhado, se apenas procurar definir a prosperidade a uma nova luz, não como ganho material, mas como um contentamento íntimo divino. Seu desejo de ser feliz deve incluir a felicidade dos outros. Quando servimos ao próximo, servimos a nós mesmos. Não pense, ajudarei aos outros, mas ajudarei meu próprio mundo, porque de outra maneira não serei feliz. A lei da existência foi promulgada para nos ensinar a conviver harmoniosamente com a natureza objetiva e com a nossa verdadeira natureza interior. Se você tocar com os dedos uma chapa quente, eles se queimarão. A dor será uma advertência que a natureza lhe colocou para protegê-lo de ferimentos no corpo. Se tratar os outros sem bondade, assim será tratado tanto por eles quanto pela vida. Seu próprio coração, além disso, ficará murcho e ressequido. Desse modo, a natureza adverte os homens de que, pela maldade, eles rompem a harmonia com o eu interior. Conhecendo a lei e respeitando-a, as pessoas gozam de duradoura felicidade, boa saúde e perfeita harmonia consigo mesmas e com a vida como um todo. Há alguns anos eu tinha um belo instrumento musical, um esraj da Índia, e gostava de tocar nele música religiosa. Mas um dia um visitante deu mostras de apreciá-lo muito. Sem hesitar, lhe dei o instrumento de presente. Tempos depois, alguém me perguntou: "Você não ficou um pouquinho triste?" "Nem por um instante sequer", respondi. Compartilhar com os outros a própria felicidade é um modo de ser ainda mais feliz. Os amantes podem encontrar felicidade um no outro
se viverem vidas simples, sem sobrecarregar sua existência com riquezas, artificialidade e ambição desenfreada. Quando dois indivíduos egoístas se unem pelos laços formais do matrimônio, permanecem separados mentalmente porque cada qual está enclausurado no amor a si próprio. Na prisão do egoísmo, nunca alcançam juntos a felicidade e a harmonia. Amar antes de ser amado é a chave que abrirá as portas de seus corações, lhes trazendo alegrias comuns. Amar apenas a si próprio é confinar-se. Quando os casais aprendem a expandir suas simpatias e a desprender-se de si mesmos, como indivíduos, casal ou família, transformam o seu relacionamento tanto quanto a desarmonia emocional que o egoísmo produziu, num convívio de amor divino e solidário. O amor abnegado é o segredo de tudo. Casais que de começo definem seus relacionamentos em termos de eu e você, aprendem mais tarde, graças ao aprofundamento da compreensão, a pensar em conjunto. Assim, o amor humano evolui para o amor divino. Sem Deus, o afeto humano nunca é perfeito. Nenhum casamento pode ser realmente frutífero sem o ingrediente secreto do amor divino. O amor terreno, que não vai além da criatura amada para absorver a divindade, não é de forma alguma um sentimento autêntico. É mero culto ao ego, pois está enraizado num desejo. O verdadeiro amor emana de Deus. Somente corações purificados pela autoexpansão conseguem absorver a plenitude desse amor. Expandindo-se, os sentimentos do coração tornam-se canais por onde o amor de Deus flui para o mundo. As pessoas realmente felizes no casamento não devem sua felicidade ao cônjuge. A felicidade brota de dentro de cada uma delas. Como é triste observar o sofrimento de quem baseia suas esperanças de ventura no próximo. Nem mesmo a felicidade, que é um bem universal, deve ser imposta aos outros. Na verdade, isso nem mesmo é possível. As reformas, quando alheias à vontade divina, só geram desarmonia. Até o bem que praticamos deve ser ofertado com amor e respeito pelo livre-arbítrio dos semelhantes. Esse respeito se dirigirá, acima de tudo, à porção divina que existe neles. A caridade nunca deve privar os favorecidos de sua dignidade, que vem de Deus. Ao dar, devemos incentivar os outros a dar também alguma coisa em troca. Devemos fazê-los sentir nossa gratidão por seus serviços. Eles não são beneficiados se tiverem de receber passivamente a nossa generosidade. Quando um lapidador de diamantes quer produzir uma bela pedra, ele sabe que deve cortá-la seguindo sua clivagem natural. O corte não pode ser feito ao acaso, para satisfazer alguma fantasia pessoal abstrata. O mesmo é verdadeiro quando desejamos extrair a beleza da natureza humana. Devemos levar em conta a realidade dos outros e nunca tentar lhes impor a nossa própria realidade. À medida que a pessoa evolui espiritualmente, descobrindo a alegria e a centelha divina dentro de si mesma, é natural que deseje encontrar meios de transmitir seu ardente senso de felicidade e bem-estar aos outros homens. No entanto, desde logo, aprende que tem de encarar as coisas como são. Qualquer tipo de instabilidade mental, e a tristeza é uma espécie de desequilíbrio da mente, deve ser combatido com cuidado, aos poucos, pois um choque súbito, ainda que de alegria, só agrava a perturbação. É bom e certo que cada um de nós
se esforce ao máximo para tornar esse mundo um lugar melhor para viver. Deus não gosta do egoísmo. Se o devoto guarda por ciúmes, até mesmo a graça que recebe na meditação, fortalece seu ego e não sua alma. Nem sempre nos é possível alcançar rápida ou facilmente os nossos objetivos altruísticos. Esse fato, contudo, não deve nos impedir de praticar o maior bem que pudermos. Feitos como somos, à imagem e semelhança de Deus, trazemos potencialmente dentro de nós seu poder oculto. Portanto, vivamos e trabalhemos movidos por essa orientação e força interiores e não pela consciência do ego. Quanto mais vivemos na certeza de sua presença, graças à concentração e meditação diárias, com mais segurança desenvolveremos nossos poderes latentes. Esses poderes, nascidos da harmonia interior, devem ser usados para a superação de quaisquer dificuldades. Pratique a arte de disparar sorrisos candentes contra o alvo dos corações entristecidos. Toda vez que o coração de alguém é atingido pelo projétil de seu sorriso, você acertou na mosca. Corte-os de sabores com a lâmina da sabedoria. Tão logo descubra um coração sofredor. Dispare-lhe sorrisos reconfortantes e palavras gentis. Quando perceber alguém esmagado pelas nuvens da dor, disperse-as com o bombardeiro pesado e contínuo dos seus valentes sorrisos. Ao perceber as trevas do desengano, alveje-as imediatamente com os sorrisos que suscitam a esperança. Não crie o hábito de gemer, crie o hábito de sorrir. Imunize-se contra a prática das ofensas. Esqueça e perdoe de boa mente aqueles que o ofenderam. Nunca se encolerize. Nunca se permita ser vítima da cólera alheia. Esforce-se para superar as atividades, mas sorria no começo, no fim e o tempo todo. Não há melhor tônico para a tristeza do que o sorriso verdadeiro. Não há poder maior com o qual possamos superar o fracasso do que o sorriso franco. E não há beleza superior ao sorriso da paz e da sabedoria brilhando em nosso rosto. Ó riso silencioso, alegra a minha alma. Que minha alma sorria através do meu coração e que meu coração sorria através dos meus olhos. Ó príncipe dos sorrisos, entroniza-te sob o dossel do meu semblante. Protegerei teu eu gentil no castelo da minha sinceridade, para que nenhuma hipocrisia rebelde ouse destruir-te. Faze de mim um milionário dos sorrisos. Espalharei generosamente tua alegria pelos corações tristes em toda parte. Desde as primeiras horas da manhã, irradiarei meu regozijo para todos que encontrar durante o dia. Serei os raios solares da mente para quem quer que cruzar hoje o meu caminho. Acenderei as velas dos sorrisos no coração dos infelizes. Diante da luz imperecível da minha alegria, a treva fugirá do coração dos meus irmãos. Mãe Divina, me ensina a amar e a servir ao próximo. Ensina-me a ser fiel à palavra dada, assim como desejo que os outros sejam fiéis comigo. Ensina-me a querer bem os meus semelhantes, como quero que me queiram bem. Ensina-me, ó Mãe, a tornar felizes os meus irmãos, a fazê-los sorrir. Ensina-me, ó Mãe, a encontrar minha felicidade na alegria dos que me cercam. Milhões de crianças encetam a jornada da vida às cegas. Agem como brinquedos mecânicos que se põem em movimento com um pouco de corda.
correm sem destino e batem contra qualquer coisa que lhes barra o caminho. Essa jornada sem rumo são um quinhão de muitas pessoas, porque, no começo, não avançaram para um objetivo certo, nem estavam devidamente equipadas com os poderes que a manteriam numa senda definida. Nessa fase da vida, elas agem como marionetes manipuladas pelo ambiente, os instintos pré-natais e o destino. Nunca sabem que papéis poderão desempenhar com êxito, nem podem harmonizar seus deveres com o roteiro do drama cósmico. Milhões, por assim dizer, cumprem seus deveres na vida como se estivessem em estado de sonambulismo. Você deve descobrir de vez em quando seu caminho na vida, analisando a primeira infância e a etapa atual, para não tomar inconsideradamente o rumo errado. Depois, determinada a direção certa, tentar elaborar, com base nela, todos os métodos criativos de enriquecimento ao seu dispor. Esses métodos, porém, devem ficar nos limites do seu idealismo. De outro modo, terá dinheiro, mas não felicidade. A felicidade só é possível quando o desejo de enriquecer não o induz a enveredar pelo caminho errado. Desperte. Nunca é tarde para fazer o diagnóstico da vida. Analise o que você é e qual a natureza verdadeira do seu trabalho, para fazer de si mesmo aquilo que deve ser. Possui talentos e poderes que nunca utilizou antes. Possui toda a força de que precisa. E não há força mais formidável do que a mente. Afaste-a dos hábitos mesquinhos que mantêm você preso às coisas mundanas. Sorria o sorriso perpétuo de Deus. Sorria o vigoroso sorriso do esforço equilibrado. O sorriso de $1 bilhão que ninguém poderá arrancar de você. Os homens de sucesso têm nervos fortes o bastante para manter na mente a imagem indelével daquilo que desejam construir ou produzir na Terra. Então, como financistas, empregam a habilidade criativa. Como construtores, a vontade de poder. Como carpinteiros, a atenção minuciosa. E como operários, a paciência mental, para assim materializar seus sonhos. Você é infeliz porque não visualiza com nitidez suficiente as grandes coisas que de fato deseja, nem emprega sua força de vontade, talento criativo e paciência para materializá-las. A felicidade depende da capacidade de manifestar, primeiro os desejos menores e depois os sonhos maiores. Cuide para não alimentar ambições impraticáveis na vida e, consequentemente, passar anos atolados no lodaçal da pobreza, vítima do sarcasmo de familiares e amigos, como se perseguisse a cauda de um arco-íris. Faça esquemas mentais das pequenas coisas e esforce-se para concretizá-las, até conseguir tornar realidade também os grandes sonhos. Contente-se com a obtenção de pequenos êxitos, pois assim aprenderá a ser um milionário da felicidade e, mais tarde, a materializar seus sonhos grandiosos. A infelicidade é consequência do fracasso. Você poderá criar para si uma felicidade duradoura se não permitir que nada o perturbe na jornada do sucesso. O homem é um ser material e espiritual. Deve evoluir espiritualmente, graças à disciplina interior, mas precisa mostrar-se materialmente produtivo, desenvolvendo suas habilidades profissionais. O homem primitivo empregava todas as suas faculdades mentais na satisfação das necessidades da vida material. Passava o tempo todo caçando, comendo e dormindo. O homem moderno tenta, por meios científicos, satisfazer as condições materiais da vida atual.
O que o homem primitivo fazia sem nenhum método, o homem moderno faz metodicamente. E o método, em seus esforços para obter sucesso material, também melhorou de forma indireta suas faculdades interiores. Os mestres da Índia acreditam no aperfeiçoamento direto das faculdades interiores, da força de vontade, para combater a tentação, bem como no cultivo do sentimento para servir aos semelhantes. Uma vez que Deus nos deu a fome e uma vez que temos um corpo físico para cuidar, precisamos de dinheiro ganho honestamente, cientificamente, a fim de atender às necessidades de nossos semelhantes. A vida profissional não tem de ser necessariamente materialista. A ambição de prosperar pode ser espiritualizada. Os negócios existem para servir os outros materialmente da melhor maneira possível. Chamamos as lojas que abrem unicamente para ganhar dinheiro de antros de cobiça. Mas aquelas que se preocupam antes em servir os fregueses com os melhores artigos a preços justos são as que sempre prosperam e, além disso, apressam a evolução moral do mundo. Jamais esquecerei a fina observação de um vendedor de uma grande loja aonde eu fora escolher um sobretudo. Senhor, não estou tentando lhe vender alguma coisa. Estou procurando descobrir exatamente aquilo de que o Senhor precisa. Ele sabia que eu podia adquirir uma peça de $200, mas me vendeu uma de 60, pois era a que me convinha. Gostei de levar a roupa certa por um preço razoável e ele garantiu para a loja um cliente fiel. Se houvesse me vendido o sobretudo mais caro, eu nunca poria os pés ali de novo. Desse modo, as pessoas devem espiritualizar sua ambição profissional, pensando na melhor maneira de atender às necessidades adequadas dos semelhantes. O homem deve ganhar dinheiro para também fundar instituições filantrópicas em prol do bem público. Quando ganhamos muito dinheiro, tornando os outros prósperos e usando a fortuna para ajudá-los a ajudar-se, estamos diante de uma ambição espiritualizada. Pais ricos que deixam dinheiro demais aos filhos interrompem a evolução, o sucesso e a felicidade que esses deveriam alcançar por mérito próprio. Concordo com o Sr. Henry Ford quando quer ajudar as pessoas a ajudar-se a si próprias e não praticar uma caridade que humilha e escraviza. Somente se tiverem ambição coroada pelo ideal do serviço, poderão as pessoas materialmente ambiciosas justificar espiritualmente o ganho de dinheiro. Sem ambição, nossas faculdades se embotam e comprometem o progresso da humanidade. Uma das razões da maior espiritualidade dos orientais é levarem a vida de maneira simples, recusando-se a assumir o papel de autômatos nos negócios e reservando mais tempo à contemplação. Sem dúvida, muitos deles empregam o lazer no cultivo de hábitos de preguiça e não na realização espiritual. Contudo, em regra, os orientais têm mesmo uma percepção espiritual mais aguçada. Nossos irmãos do Ocidente usam seu tempo para desenvolver apenas os fatores mentais e intelectuais da vida. São ocupados demais até para degustar os frutos de seu trabalho material ou para conhecer a fundo o significado da paz, da descontração e da bem-aventurança. Muitos de nossos irmãos ocidentais acham-se escravizados por seus compromissos menos importantes e esquecem que o compromisso supremo é o contato abençoado com Deus. Nossos irmãos ocidentais precisam fabricar o tempo. Embora devam lutar mais pela vida por causa do clima frio, gozam de uma vantagem com relação a seus semelhantes do Oriente: o uso extensivo de máquinas. Poderiam, assim, economizar tempo para estudos mais profundos da vida, e não só para a dança ou os divertimentos.
As atividades profissionais e o dinheiro existem para o conforto do homem, mas a cobiça cega não deve privá-lo de sua felicidade. 6 dias e noites inteiros de uma existência mecânica, com apenas algumas horas para a cultura espiritual, não são uma situação de equilíbrio. A semana deve ser reservada para o trabalho, a diversão e o cultivo do espírito. 5 dias para ganhar dinheiro, 1 dia para descansar e divertir-se, e 1 dia para praticar a introspecção e a realização interior. O homem precisa dispor de algum tempo livre para se encontrar. 1 dia por semana, o domingo, por exemplo, não basta, porque é o seu único feriado. Ele então só quer descansar, pois está fatigado demais para meditações. Com uma semana de 5 dias, tal qual proposta por Henry Ford, as pessoas poderão empregar a noite de sexta, o sábado e o domingo para afastar-se do ambiente barulhento da cidade e assim aumentar a longevidade. O chefe de polícia de Chicago declarou que, se a barulheira da cidade fosse eliminada, os homens viveriam cerca de 11 anos a mais, com o sistema nervoso em equilíbrio. Hoje, quase todas as famílias americanas podem ter um automóvel e com ele sair da cidade nos fins de semana para restaurar-se em retiros silenciosos da natureza, vivendo uma dupla vida de eremitas nos bosques e guerreiros no campo das atividades humanas. É absolutamente necessário que a semana de 5 dias de Ford seja adotada pelos empresários. Os patriotas realistas, amantes da verdade, devem cooperar, proporcionando aos trabalhadores o sábado, dia de diversão e descanso, e o domingo, dia reservado para aprimorar os hábitos de meditação, buscar uma fraternidade espiritual e vivenciar o bem supremo, que é a bênção divina interior. A mente flexível da criança pode ser moldada nas mais variadas formas por adultos autodisciplinados. Bons hábitos são fáceis de implantar nas crianças porque o desejo delas de praticá-los é mais livre, exceto no tocante a certas tendências inatas. Os adultos precisam se esforçar para banir hábitos antigos e instalar outros em seu lugar. Mas todos os hábitos, quer em crianças, quer em adultos, devem ser cultivados por meio de uma boa vontade espontânea, a fim de ensinar às crianças um modo equilibrado de vida ou o costume de prestar atenção, igual ao enriquecimento e à aquisição de felicidade espiritual. Devemos considerar as ocasiões e os métodos. As pessoas perdem o equilíbrio e sofrem da loucura monetária ou profissional apenas porque nunca tiveram a oportunidade de desenvolver o hábito de uma vida harmoniosa. O que controla nossa vida não são os pensamentos fugazes e as ideias brilhantes, mas nossos hábitos diários. Há empresários que ganham milhões sem perder o equilíbrio ou o controle dos nervos. E há outros que se empenham tanto em acumular dinheiro que não conseguem pensar em nada mais, só despertando quando algo horrível lhes acontece, como uma doença ou a perda da felicidade. Dizem alguns psicólogos que o comportamento adulto é mera repetição das lições aprendidas entre as idades de 2 e 10 ou 15 anos. Sermões espirituais inspiram as mentes infantis a praticar boas ações. Mas isso é tudo. A disciplina prática para fazer germinar as sementes dos hábitos pré-natais, alojados no subconsciente e na mente superior, é necessária. Isso só se torna possível pelo estímulo das células cerebrais dos hábitos incipientes,
com a eletricidade da concentração interior. As crianças devem ser educadas na ambição espiritual de ganhar dinheiro em benefício do próximo. Cabe aos adultos edificar as crianças e lhes garantir uma vida equilibrada. Se os adultos continuarem intoxicados pelo materialismo unilateral, os grandes potenciais das crianças permanecerão inúteis. Assim, para salvar o mundo futuro, salvando as crianças, os pais precisam despertar e cultivar hábitos que harmonizem as vidas espiritual e material. A fim de levar uma vida equilibrada, os adultos devem antes educar-se e compreender que as ambições profissionais existem apenas para fazer felizes a eles e aos outros. Sem essa perspectiva, a intensa atividade profissional apenas produz nervosismo, cobiça, desajustes sociais, miséria e desrespeito pelos bons princípios. Somente pela consciência da solidariedade pode a vida ser realmente feliz. Conheço inúmeros empresários de destaque, inteligentes, que no mínimo estão insatisfeitos com tudo, ávidos de Deus e sabedoria, mas entravados irremediavelmente pelos hábitos e o excesso de compromissos. Sacrificam o compromisso maior, que é com Deus, a verdade, o aprofundamento dos estudos e a vida familiar, pelo dinheiro ou alguma atividade banal. Assim como na guerra, nossa luta contra os desafios da existência precisa de treinamento. Guerreiros bisonhos logo tombam no campo de batalha. E homens que ignoram a arte de preservar o equilíbrio e a paz são prontamente atingidos pelos projéteis da inquietação e do desassossego na vida ativa. Pouca gente sabe se está progredindo ou regredindo. Como seres humanos dotados de razão, sabedoria e entendimento, nosso principal dever consiste em usar essas qualidades adequadamente, para saber aonde estamos indo. Se os fracassos o perturbam repetidamente, não desanime. Eles devem funcionar como estimulantes e não como venenos para o seu crescimento material e espiritual. A fase de fracasso é a melhor estação para lançar as sementes do sucesso. Elimine as causas do fracasso e empenhe-se com redobrado vigor naquilo que pretende realizar. A clava das circunstâncias para golpeá-lo, mas mantenha a cabeça erguida. A morte, na tentativa de vencer, é sucesso. Recuse-se a alimentar a consciência da derrota. Sempre tente de novo. Não importa quantas vezes haja falhado. Persevere mais um minuto na corrida do êxito, embora já tenha feito o melhor e ache que não conseguirá dar mais um passo. Lute, ao supor que não lhe restam forças para se manter na luta e que já realizou o que podia. Todo esforço após uma derrota precisa ser bem planejado e dirigido por uma intensidade de atenção crescente. Comece a partir de hoje a fazer uma coisa por vez, aquelas coisas que imaginava fora do seu alcance. A mudança é frequentemente encarada com apreensão. Ao renunciar a uma coisa, as pessoas se perguntam: e se eu ficar sem nada? É preciso coragem para trocar o conhecido pelo desconhecido. Nem sempre é fácil sequer trocar uma dor antiga por uma felicidade nova e, portanto, incerta. A mente lembra o cavalo que por anos puxou sua carroça de entregas. Acostumou-se ao caminho percorrido todos os dias e não se pode convencê-lo com facilidade a tomar outro. A mente não abandona sem mais os velhos hábitos, mesmo sabendo que eles só provocam o sofrimento.
Mudanças benéficas devem ser aceitas com coragem. Se a esperança de algo melhor é ofuscada pelo medo de obtê-lo, a mente não consegue permanecer serena. Portanto, aceita a mudança como a única constante da vida. Essa é uma sucessão interminável de ganhos e perdas, alegrias e tristezas, esperanças e desapontamentos. Num instante, nos vemos ameaçados pela tempestade da provocação. Pouco depois, um raio de prata atravessa as nuvens escuras e, de repente, o céu fica azul de novo. Vida é mudança. Permaneça sempre calmo interiormente, sempre tranquilo. Ao trabalhar, seja calmamente ativo. Um belo dia perceberá que já não se acha à mercê das marés do destino. Sua força virá de dentro. Você não dependerá de nenhum tipo de motivação externa. Como devoto do caminho espiritual, não dê muito valor às provocações que enfrenta. Se mostre sereno. Avance com coragem. Vá em frente dia após dia, munido de fé tranquila. No fim, ultrapassará todas as sombras de um karma adverso, todos os desafios e dificuldades para contemplar a aurora da realização divina. Então, no estado superior de consciência, irá se manifestar a liberdade duradoura, que dissipa os vapores do infortúnio. Alimentar a família é necessário, porém ajudá-la a desenvolver seus poderes mentais é mais necessário ainda. Dê a máxima importância ao aprimoramento de suas almas, ensinando-as a entrar em contato com Deus pela meditação. Todos os dias faça alguma coisa para satisfazer ao plano cósmico em função do qual você foi trazido à Terra. Muitas pessoas são infelizes porque se esquecem de harmonizar seus deveres mundanos com as exigências do plano cósmico. Este requer que você inclua em sua felicidade autêntica a felicidade dos mais necessitados, se é que deseja contentar sua alma. Todos os dias, procure edificar os enfermos física, mental ou espiritualmente, tal como faria a si mesmo e a sua família. Se a partir de agora, em vez de alimentar o velho egoísmo, causador de desgraças, você passar a viver cientificamente de acordo com as leis do Espírito e de Deus, então não importa quão insignificante seja seu papel no palco da existência, saberá que o desempenhou bem, conforme as instruções do diretor de cena dos destinos humanos. E lembre-se, seu papel, embora pequeno, é tão importante quanto os maiores, pois contribui igualmente para o êxito completo do drama das almas no palco da vida. Ganhe algum dinheiro e satisfaça-se com ele, vivendo de maneira simples e expressando seus ideais. De nada vale ser rico e ter preocupações sem fim. Os sofrimentos não surgem para destruí-lo, mas para ensiná-lo a apreciar melhor a divindade. A divindade não manda os sofrimentos. Você é quem os fabrica. Tudo o que tem a fazer é resgatar sua consciência das trevas da ignorância. Os males à sua volta aparecem em consequência de seus atos conscientes ou inconscientes no passado, em algum lugar, em alguma época. Devemos nos responsabilizar por eles, mas sem desenvolver um complexo de inferioridade. Diga a si mesmo: sei que tu estás vindo. Verei teu raio de prata, e no mar tempestuoso das provocações,
és a estrela guia de meus pensamentos naufragados. Por que tem medo? Lembre-se, você não é homem nem mulher e não é aquilo que pensa ser. É uma criatura imortal. Os hábitos são os seus piores inimigos. Assim como Jesus manifestou seu amor, exclamando numa hora difícil: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Assim você deve perdoar suas duras provações e dizer: minha alma renasceu. Meu poder é maior que meus sofrimentos, pois sou filho de Deus. Desse modo, seus poderes mentais se fortalecerão e sua taça de realizações será grande o bastante para conter o oceano do conhecimento. Atenda da melhor maneira possível a seus desejos, eternamente insatisfeitos, num ambiente adequado e agindo de maneira correta. Então, você será feliz e próspero. Muitas pessoas acham que primeiro devem adquirir a riqueza para depois pensar em Deus, mas Deus deve vir antes, porque dele é que você precisa. Se conscientizar disso, obterá a verdadeira felicidade. Convém que Deus esteja ao seu lado o tempo todo. Se você conseguir estabelecer esse grande vínculo com Ele, a prosperidade do universo estará literalmente a seus pés. Portanto, não se esqueça de que Deus é o seu grande provedor. Você é realmente próspero, não pelo que tem, mas pelo que pode obter à vontade. Viver uma vida contraditória é viver afastado do Espírito. Quando a totalidade de sua consciência se volta para Deus e para o silêncio, não importa quais sejam os seus erros, isso é estar com Deus. Quando você cumpre os deveres com alegria, sem deixar que eles comprometam sua felicidade, isso é ter felicidade espiritual. Então, sua mente e consciência retornam integralmente à fonte, a Deus, liberdade, ar puro, alegria e simplicidade. Essas são as maiores lições que os mestres da Índia ensinam. Eles sempre transmitiram a seus discípulos a prática da vida singela e do pensamento elevado. Você vive diretamente pelo poder de Deus. Suponha que, de súbito, ele alterasse o clima de seu país. O que aconteceria? Onde encontrar alimento? Como se poderia viver? Por que não recordar que Deus é o mantenedor da vida que foi dada a você? Sim, Ele é o mantenedor direto, mesmo tornando a sua vida dependente do alimento. Deus é a causa de tudo. E desatar os vínculos com Deus significa padecer. Esquecer Deus e rodear-se de luxo é perigoso. Tendo pouco, muito tenho, pois tenho Deus. Os iogues aprendem que Deus nunca pode ser encontrado no mundo exterior. Mas quando você mergulha a fundo em sua própria alma, no templo de Deus, então pode proclamar: ninguém na terra se preocupa tanto com minha saúde, prosperidade e felicidade quanto meu Pai, e Ele está sempre comigo. Diariamente proclame: Senhor, és Tu quem me mantém. Manifesta por meu intermédio Tua prosperidade. Pai, Tu és minha riqueza. Sou rico. Possui todas as coisas. Sou Teu filho e tenho o que tens. Você deve dizer isso de manhã antes de ir para o trabalho. Lembre-se de que está vivendo estritamente sobre as leis de Deus, o qual lhe apontará o caminho certo. O homem lhe mostrou como agir e em seguida o deixou por sua própria conta e risco. O caminho de Deus lhe trará alegria e prosperidade.
Se conseguirmos alcançar esse estado dizendo o que é meu é teu, será melhor ainda. É extremamente difícil, em nossa era de egoísmo, obter a prosperidade. O egoísmo tende a desaparecer. E só desaparecerá quando todos deixarem de ser egoístas. Viva você mesmo essa realidade. A melhor maneira de ensiná-la é dando o exemplo. Embora seja necessário ganhar dinheiro, mais necessário ainda é ganhar felicidade. Ganhamos dinheiro para ser felizes e não somos felizes para ganhar dinheiro. Aqueles que se limitam a enriquecer como única garantia de felicidade jamais encontram a verdadeira satisfação, pois soma alguma poderá comprar a felicidade se for desperdiçada sistematicamente em ações errôneas. Pessoas rodeadas de riquezas, mas incapazes de usá-las de maneira certa para ser felizes a si mesmas e aos semelhantes, morrem sedentas de felicidade. Esquecem-se de que ganhar dinheiro é apenas um meio de ser feliz. É tão ridículo concentrar-se nos meios e esquecer o objetivo, quanto viajar sem saber o destino. Não faz sentido criar o hábito do acúmulo de dinheiro e não usá-lo em benefício próprio e alheio. Muitas pessoas cometem um erro de perseguir o dinheiro antes de perseguir a felicidade. Tentar enriquecer com uma mente frouxa e inquieta não apenas conduz ao insucesso, como gera mais ansiedade e sofrimento. O melhor método consiste em buscar o dinheiro depois de assegurar a felicidade. Fazer fortuna numa atitude serena e jovial leva tanto ao êxito quanto à bem-aventurança. Pessoas felizes tornam felizes seus semelhantes graças ao exemplo, pois os atos dizem mais que as palavras. Algumas pessoas sustentam que a felicidade só pode ser encontrada na satisfação mental. Outras que ela se resume em possuir montanhas de dinheiro, além de móveis, iates, fazendas e carros à vontade. Ambas as posturas são unilaterais e incompletas. O asceta, acocorado numa caverna, talvez sinta certa satisfação mental, mas depende do alimento plantado por um fazendeiro ou produzido por um fabricante. Tem de vestir roupa feita por um tecelão, e nenhum asceta nesse mundo poderá encontrar a felicidade completa apenas na mente, sem usar ao menos uns poucos objetos materiais. Por outro lado, não é verdade que a felicidade depende da compra incessante dos inúmeros artigos que a fantasia nos faz desejar. De fato, quando a felicidade é buscada unicamente por intermédio da aquisição de um número infinito de coisas materiais, nunca pode ser encontrada, pois ela consiste, sobretudo, numa atitude mental e só em parte é condicionada por fatores externos. Houve mártires que preferiram sacrificar suas vidas e perder os confortos íntimos da alma. Eles souberam achar a felicidade em estados mentais sem o complemento dos objetos físicos. Em contrapartida, é muito raro encontrar a felicidade em pessoas que só a buscam no consumismo desenfreado. O homem cuja bem-aventurança depende unicamente da criação e da satisfação de novos desejos não pode nunca alcançá-la, pois ela está condicionada a algo que ele espera ter em algum momento no futuro. Esse homem corteja a felicidade sem jamais conquistá-la, tal como o cão a perseguir a salsicha que sempre lhe escapa, agitando-se diante de seus olhos, suspensa de uma vara presa às suas costas. O homem nunca realizará seus desejos se esquecer que a felicidade está sobretudo na mente e apenas em parte na aquisição de bens materiais.
Isso que você acabou de ver não foi só um vídeo, foi um exercício de presença. Se você permaneceu até aqui, isso já mostra que algo em você está mais desperto. Comenta o que ficou com você, qual a mensagem que você achou mais impactante e compartilhe com alguém que também valoriza esse tipo de conversa. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!